Fala, meus queridos amigos e minhas queridas amigas do Hard Medicina, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Você já me conhece, eu me chamo Eric. E hoje, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre neuroanatomia, vamos para a nossa aula 8, que vai ser uma aula introdutória a despeito do bulbo, ok? Essa aula sobre bulbo ela vai ser dividida em duas partes, então agora a gente vai fazer a parte 1 e no próximo vídeo vocês vão ter a parte 2 a respeito dessa parte do bulbo e eu vou explicar para vocês o porquê que a gente vai fazer desta maneira, tá bom? Aqui voltando mais ou menos ao padrão dos vídeos do canal, né, com o áudio um pouco melhor e também com a qualidade audiovisual um pouco melhor. Aquela aula 7 foi uma aula que eu acabei gravando no improviso. Eu estava em sala de aula e aí estava ali aproveitando que a internet estava boa e também estava no ar-condicionado. Falei, por que não tentar gravar uma aula para o canal? Tanto é que não é uma aula que tem um slide assim bem completo. Na realidade a gente foi mais conversando mesmo e escrevendo uma coisa ou outra no slide, ok? Mas aqui a gente volta para aquele modelinho padrão que a gente sempre usa. Ok, pessoal? Então vamos lá. Só lembrando que esta parte vai ser a parte 1 da aula 8. Então na próxima aula ainda é aula 8, mas parte 2 do vídeo sobre bulbo, ok? Vamos lá então. Qual vai ser o roteiro da compreensão, né, dessa aula, a despeito dessa nossa temática de bulbo? Primeiro a gente vai tentar compreender um pouco mais a respeito do bulbo. Vamos falar sobre a decussação das pirâmides, para que vocês entendam com detalhes essa decussação do trato córtico-espinhal, ok? Para que vocês entendam de uma forma bem simples essa parte da decussação, ok? E que ocorre no bulbo, como eu já mostrei para vocês nas imagens passadas na aula introdutória de generalidades do tronco cefálico. Vamos entender o nível das olivas, a função dos núcleos olivares, que a gente ainda vai falar na aula de hoje, inclusive. Vamos falar sobre a decussação dos leminíscos, vamos falar sobre a formação reticular do bulbo, que é muito importante, e vamos conversar sobre o núcleo dos nervos cranianos. São núcleos dos nervos cranianos no bulbo, pessoal, o 8º par, o 9º par, o 10º par, o 11º e o 12º, ok? Então o vestíbulo coclear, o 9º agora, que eu me esqueci o nome, meu Deus. O vago, o acessório e o hipoglosso, ok? Então vão ser esses o glossofaríngeo aqui no caso, né? Perdão, tinha esquecido o nome. Vão ser esses os nervos cranianos que a gente vai estudar o núcleo deles aqui na parte do bulbo. Então já é uma informação para vocês irem aí guardando que no bulbo existem os núcleos destes nervos cranianos que aqui estão representados. Perfeito? E aí a gente vai fazer isso, obviamente, nessa aula, e na próxima aula a gente vai tentar compreender tudo isso aqui que tem neste roteiro a princípio. Tá bom, gente? Então vamos embora. Primeiro de tudo, o porquê que eu quis dividir essa aula em uma parte 1 e uma parte 2. É porque até para ficar na mesma sequência de compreensão que a gente já fez na medula. Na medula, primeiro eu mostrei para vocês a parte macroscópica, que seria uma espécie de generalidades da medula espinhal. Depois a gente falou sobre substância cinzenta e depois a gente falou sobre substância branca. E eu acredito que essa divisão ficou muito fácil de compreender a macroscopia e a microscopia da medula espinhal. E no bulbo a gente vai fazer da mesma forma, ok? A gente já deu algumas generalidades sobre ele na aula passada, na aula de tronco encefálico, né? Introdução ao tronco encefálico. E hoje a gente vai explorar com detalhes a substância cinzenta do bulbo. E na próxima aula a gente fala sobre a substância branca, tá bom? Na parte 2. Bom, sobre substância cinzenta do bulbo, pessoal, é preciso que a gente guarde as seguintes informações. Existe na realidade a substância cinzenta própria do bulbo, uma divisão. Isso aqui é uma divisão didática, perfeito? Que nós precisamos ter em mente. A substância cinzenta própria do bulbo, que está aqui destacada, que eu estou destacando para vocês, e o núcleo dos nervos cranianos. Então, o núcleo dos nervos cranianos, eles ficam localizados onde? Na substância cinzenta no bulbo. Isso é questão de prova, tá bom? Vocês têm que decorar isso aí. E aí, obviamente, os núcleos de nervos cranianos eles vão se dividir nos núcleos motores e nos núcleos sensitivos.
Dentro do grupo dos núcleos motores, a gente vai ter o núcleo ambíguo, o núcleo do hipoglosso, o núcleo dorsal do vago, vamos ter o núcleo salivatório inferior. E dentro dos núcleos sensitivos, a gente tem o núcleo do trato espinhal do trigêmeo, o núcleo do trato solitário, o núcleo vestibular medial e o núcleo vestibular inferior, perfeito? Que vão formar aí o complexo vestibular. Então, da parte dos núcleos dos nervos cranianos, são esses aqui que a gente vai precisar compreender, certo? Para a substância cinzenta do núcleo dos nervos cranianos. E aí a gente vai ter a substância cinzenta própria do bulbo, que vai englobar o núcleo grácil, o núcleo cuneiforme, o núcleo cuneiforme acessório, o núcleo olivar inferior, o olivar acessório medial e o olivar acessório dorsal, que vão formar o que a gente compreende como complexo olivar inferior. Perfeito, gente? Então, guardem esta divisão. Isso aqui é toda a aula de hoje, ok? Basicamente, a gente poderia parar aqui e terminar a aula neste exato momento, muito embora a gente vá, obviamente, explorar a função de cada um desses núcleos, ok? Na aula de hoje. O fato é que o que a gente precisa saber da substância cinzenta do bulbo é isso aqui, ok? Que a substância cinzenta, ela é dividida nessa parte do núcleo dos nervos cranianos, ok? E na parte que ela é própria do bulbo. Na parte do núcleo dos nervos cranianos, existem os núcleos que serão núcleos motores e os núcleos que serão núcleos sensitivos. E aí tem a divisão para cada um deles. E na parte da substância cinzenta própria do bulbo, a gente tem que lembrar do núcleo grácil, do cuneiforme acessório e do complexo olivar. Então, assim, de uma forma bem simples, eu estou tentando ao máximo simplificar a compreensão para vocês. Ah, Eric, mas eu vou ter que decorar mesmo assim, querendo ou não, esses núcleos aqui dos núcleos dos nervos cranianos. Vai ter que decorar sim. Mas é interessante que você tente, de alguma forma, sintetizar esse conhecimento e tornar esse conhecimento o mais simples possível para que você consiga compreender. Use um método mnemônico, tente fazer algum tipo de analogia para conseguir guardar. Mas a divisão didática é essa aqui, perfeito? A divisão didática é essa aqui. E para entender os próprios do bulbo, os núcleos, né, próprios do bulbo, não tem dificuldade. Por quê? Porque a gente vai ter o núcleo grácil cuneiforme, que a gente já está acostumado desde a medula, do trato grácil cuneiforme, ok? Fascículo, na realidade, grácil e fascículo cuneiforme. É só lembrar que tem agora um tal de cuneiforme acessório, núcleo cuneiforme acessório, e não fascículo, ok? Núcleo cuneiforme acessório. E lembrar do complexo olivar, que são os núcleos olivares, aí vai ter a divisão em inferior e acessório. E o acessório vai ter ainda uma outra divisão, que é em medial e dorsal. Pronto, matou, fechou toda essa parte de substância cinzenta do bulbo. Tá bom, gente? Então, basicamente é isso. A gente vai tentar, na aula de hoje, explorar toda essa parte aqui com vocês. Obviamente, ainda falando sobre substância branca agora, né, nessa divisão didática que eu quero fazer com vocês, e ali eu expliquei por quê, né? Obviamente, porque tem bastante coisa. Na substância branca, basicamente, a gente vai ter que entender que na parte dela existirão fibras que serão fibras longitudinais e fibras que serão fibras transversais, perfeito? No grupo das fibras longitudinais, o nome já está dizendo, se é longitudinal é porque vai percorrer do bulbo para a medula ou do bulbo para níveis neuroanatômicos mais superiores, ponte, mesencéfalo, enfim, diencéfalo e por aí vai. Né? Elas vão se dividir em ascendentes, aquelas que, né, vão para níveis neuroanatômicos mais superiores, e descendentes, aquelas que vão para níveis neuroanatômicos mais inferiores. No grupo das fibras longitudinais ascendentes, vai ter esse monte de trato e fascículo aqui para a gente explorar, só que alguns deles, na realidade, a gente já vem falando desde as aulas da medula, né? Desde as aulas de medula espinhal, fascículo grácil, cuneiforme, lemnisco medial, trato espinotalâmico lateral e anterior, espino cerebelar anterior e posterior e o pedúnculo cerebelar inferior. E no grupo das descendentes, algumas delas a gente já falou também nas aulas de medula, outras vão ser um pouco novas, mas a gente vai explorar a função de cada uma delas. Vamos ter o trato rubroespinhal, córtico negular, o teto espinhal, o vertíbulo espinhal bulbar, os retículos espinhais, o trato espinhal do trigêmeo e o trato solitário. E aí a gente vai falar sobre eles todos na próxima aula, que vai ser a aula sobre substância branca especificamente. A gente aqui está só fazendo uma síntese do conhecimento, digamos assim.
tá bom? E nas fibras transversais a gente vai ter as fibras arqueadas internas e as arqueadas externas, e basicamente a gente fecha essa parte da substância branca, tá bom, gente? Mas o foco de hoje não é substância branca, o foco de hoje é substância cinzenta. O que a gente vai ver na aula de hoje é isso aqui, e é preciso que vocês desde já comecem a guardar essa divisão aqui na cabeça de vocês, tá bom? Então vamos embora, para a gente não perder muito tempo. Ah, e obviamente, né, faltando aqui, para fechar toda essa parte da microscopia do bulbo, a gente vai precisar falar da formação reticular, em que nós citaremos os centros dessa formação no bulbo, que serão o centro respiratório, o centro vasomotor e o centro do vômito, tá bom? Então, fechando essa parte da microscopia. Então, como é que eu vou dividir didaticamente o entendimento da microscopia do bulbo? Substância branca, substância cinzenta, substância branca e formação reticular. E aí a gente viu nessas duas últimas figuras que eu mostrei toda a síntese do que nós precisamos saber com relação a essas divisões. E aí, obviamente, você precisa saber tudo o que já foi falado e a função de cada um deles, que é o que a gente vai tentar mostrar na aula, ok? Bom, eu não mostrei essa imagem, não coloquei essa imagem na aula passada. Na realidade aqui a gente vai fazer só abrir um parêntese rápido para falar sobre isso aqui, porque eu peguei essa imagem no livro do Nelt de neuroanatomia. Eu achei ela muito legal, porque ele faz uma divisão aqui dos cortes do tronco encefálico, ok? Que foram, né, notadamente exibidos lá no capítulo de tronco encefálico dele. Só que isso aqui é uma noção bem interessante, porque ele divide basicamente, por exemplo, aqui o bulbo, ó, em um nível rostral e um nível caudal do bulbo, que é basicamente esse desenrolarzinho bem aqui, né? O bulbo, a gente pode dividir ele dessa forma ou na forma de terços, né? Um terço superior, um terço médio e um terço inferior, e considerando também a transição aqui entre o bulbo e a ponte, que a gente chama de transição bulbo-ponte, né? O bulbo-pontina. Perfeito? E aí ele também faz uma divisão em rostral e caudal da ponte, rostral e caudal do mesencéfalo. E aí ele estrutura o compreendimento do tronco encefálico basicamente dessa maneira. Pode ser um livro aí interessante para vocês também estudarem neuroanatomia, o livro do Nelt, perfeito? Mas eu trouxe aí essa imagem só porque eu não coloquei uma imagem em perfil especificamente dizendo os níveis, né, do bulbo, e também para introduzir essa parte que vai ser fundamental que nós compreendamos, que é os níveis, né? Onde que vai ter o núcleo X, onde que vai ter o núcleo Y, e por aí vai, para nós irmos compreendendo isso da parte da microscopia. Ok, gente? Então, nível rostral e nível caudal é uma possibilidade de divisão, digamos assim, dos níveis do bulbo, ou ainda em terços, terço superior, terço médio, terço inferior. E aqui, quando a gente fala em microscopia, não tem como a gente... como é que eu posso dizer, fugir da coisa que nos permite estudar a microscopia, que é a histologia, ok? Então eu trouxe aqui algumas imagens de histologia para nós só passarmos aqui rapidamente por cima, onde nós conseguimos ver aqui alguns fascículos dos que nós já conhecemos. Perceba que aqui a gente está no terço inferior do bulbo, ok? E se nós estamos no terço inferior do bulbo, portanto, a gente consegue ver aqui estruturas que são estruturas que estão subindo ainda da medula, né? Então a gente tem aqui o fascículo e o núcleo cuneiforme, ok? Fascículo cuneiforme e o núcleo cuneiforme. A gente vai ter aqui algumas fibras arqueadas internas. Vamos ter o leminisco medial aqui, olha que interessante mostrado aqui, que seriam essas fibras aqui, perfeito? A formação reticular aqui do bulbo, o trato espinotalâmico lateral, o trato espinal do trigêmeo, ok? O fascículo e o núcleo grácil, mais para cá nesta parte, né? Lembrando que o núcleo grácil ele vai ser mais medial na análise, enquanto o núcleo cuneiforme ele vai ser mais lateral, perfeito? E basicamente é isso. Aqui as pirâmides, onde a gente vai ter lá a tal da decussação das pirâmides. Aqui a gente está na parte anterior, né? E aqui é posterior. Só lembrando isso para vocês, basicamente. Então, isso aqui seria o terço inferior do bulbo, num corte histológico. O terço médio ele seria mais ou menos assim. E aqui a gente tem uma estruturazinha muito interessante, que é esse negocinho aqui, né? Esse negocinho aqui que está aparecendo meio encaracolado,
que a gente não tinha na medula, ok? A gente não tinha isso aqui na medula. Isso aqui, gente, vai ser o representativo do núcleo olivar inferior. Então, se aparecer uma imagem de ilustração para vocês aí na prova com esta representação, não tem nem o que titubear, é o núcleo olivar inferior. E aí a gente vai ter os núcleos olivares acessórios, ó, que vão ser esses que vão ficar logo acima, né, dos núcleos olivares. E vamos ter outras estruturas aqui, o leminísculo, né, núcleo cuneiforme acessório, trato solitário, núcleo do trato solitário, enfim, por aí vai. Quarto ventrículo aqui, ó, essa imagem ela é realmente muito interessante. E por fim, nesta análise, a gente tem o terço superior. Na realidade, eu ainda vou mostrar para vocês um corte histológico da transição bulbo-pontino. Mas no terço superior a gente ainda vê, né, o núcleo olivar de ambos os lados, núcleo olivar inferior, e dentre outras estruturas que vão começando a aparecer aqui, o núcleo arqueado, ok? Leminísculo medial, vamos conseguir ver já aqui o cerebelo, que é essa partezinha aqui, né? O corte histológico acabou pegando o cerebelo aí. Outros núcleos, núcleo vestibular medial, certo? Que está aqui nessa região posterior. Enfim, pedúnculo cerebelar inferior já está aparecendo aqui, né? Uma vez que também está aparecendo o cerebelo ali. Então, basicamente é isso. E na transição, a gente continua vendo o núcleo olivar, né? E outras estruturas que vão começar a aparecer também aqui, como o núcleo coclear, ok? E dentre outras estruturas, digamos assim, que estarão aqui representadas neste corte histológico, ok? Então, estou focando nos núcleos porque é o nosso objetivo analisar aqui de fato. Então, gente, considerações gerais sobre o bulbo e sobre a sua microscopia também. Ele é, como eu já falei para vocês na aula passada, uma continuação superior da medula espinhal, a gente pode dizer isso. Não à toa, a gente também pode nomear o bulbo de medula oblonga, ok? Então esse é um termo que a gente pode usar para o bulbo, que é de medula oblonga. É uma medula, só que diferente da espinhal, então a gente chama ela de medula oblonga. E tem aí uma etimologiazinha para essa palavra oblonga, eu não vou lembrar agora para poder dizer para vocês, mas se vocês quiserem pesquisar, é até legal, né, para guardar essa informação a mais, podemos assim dizer. É o que eu já falei, né, também chamado de medula oblonga. Ela vai se iniciar, o bulbo, na realidade, ele vai se iniciar no forame magno e vai terminar na margem inferior da ponte, com um comprimento de aproximadamente 3 centímetros. Isso aqui é uma informação a mais para vocês, na realidade a gente já tinha falado desses limites anatômicos. Então o bulbo ele começa a nível do forame magno. Eu posso usar essa referência anatômica, Eric? Pode usar essa referência anatômica. Se você quiser uma referência mais objetiva, podemos dizer assim, você pode falar na emergência do NCX1, do núcleo acessório, ok? Aliás, do nervo acessório, do núcleo não, né? Do nervo craniano acessório. Você pode usar essa referência também, como eu já falei para vocês na aula passada, perfeito? Mas essa aqui é uma informação a mais, que é o tamanho da medula. Normalmente ela tem aí em torno de 3 centímetros, da medula não, do bulbo, tá bom? E aí, obviamente, o bulbo vai conter todos os tratos sensitivos, ou seja, ascendentes, que vêm da medula espinhal, bem como também todos os tratos descendentes, motores, que também vão vir da medula espinhal para se dirigir a outras partes do encéfalo. Perfeito, gente? E aí a organização interna do bulbo, na sua porção caudal, é muito semelhante à da medula espinhal, não à toa. Eles estão ali muito próximos, porém, à medida em que a gente vai partindo para cortes neuroanatômicos mais superiores, é notável, na realidade, essa diferença que vai começando a ocorrer. A aparição, por exemplo, dos núcleos olivares é uma coisa que começa a diferir o bulbo da medula, e é por isso que nós não consideramos o bulbo em si como uma continuação exata da medula. É parecida, mas não é uma continuação exata. Tá bom, gente? E aí, vamos lá. Vamos partir para compreender essa tal substância cinzenta do bulbo. Na substância cinzenta do bulbo, como eu falei para vocês, é preciso que a gente faça aquela divisãozinha na substância cinzenta dos núcleos cranianos e na substância cinzenta própria da medula, própria do bulbo, perdão. Essa substância cinzenta dos nervos cranianos, a gente também pode chamar ela de substância cinzenta homóloga à da medula. Ok? Então é nessa parte da substância cinzenta em que a gente vai ter os núcleos dos nervos cranianos.
E na outra parte a gente vai ter os núcleos, por exemplo, do fascículo grácil e do cuneiforme. Então aqui a gente vai ter o núcleo ambíguo, o núcleo do hipoglosso, o núcleo dorsal do vago, os núcleos vestibulares, o núcleo do trato solitário, o núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo e o núcleo salivatório inferior, perfeito? E aí vamos tentar entender um pouco sobre cada um desses núcleos. Primeiro vamos vê-los num corte em que a gente vê aqui, ó, as olivas. Bom, se eu estou vendo as olivas, então eu sei que aqui vai ser, né, o nosso núcleo olivar inferior, mas isso aqui é da parte da substância própria do bulbo, certo? Eu só quero que vocês prestem atenção que nós estamos aqui no terço médio, ok? No terço médio do bulbo, onde a gente consegue ver as olivas aqui, conseguimos ver o núcleo arqueado, inclusive aqui eu estou pintando ele de vermelho, conseguimos ver, aliás, o núcleo arqueado não, o núcleo olivar acessório, né? Então, basicamente, é isso que nós temos aqui, é entender o corte, onde é que a gente está. Então, a gente está mais ou menos ali no terço médio do bulbo, e aí a gente consegue ver esses destaques aqui em vermelho que eu coloquei. Vou até mudar a cor aqui para eu poder pintar, vou colocar um azul, para eu ir pintando aqui, e o que já está em vermelho vocês vão só vendo, né? Primeiro a gente vai ter aqui os núcleos vestibulares, que vão se situar aqui na parte posterior do bulbo, no terço médio do bulbo. São esses núcleos aqui, ó, que eu estou pintando. A gente vai ter o núcleo ambíguo, que vai estar mais ou menos aqui ao nível ali médio, perfeito? Intermédio do terço médio do bulbo. A gente vai ter o núcleo ambíguo aqui, né, como eu já falei. A gente vai ter os núcleos, o núcleo do nervo hipoglosso e o núcleo dorsal do nervo vago, que serão estes daqui, certo? Teremos estes dois aqui, deixa eu ir só riscando aqui para a gente ter noção de onde é que nós estamos. O núcleo do trato solitário, que aqui está. O núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo, que aqui está, perfeito? Então, estes serão os núcleos que nós precisaremos saber da substância cinzenta do bulbo, a princípio, porque nós estamos vendo a substância cinzenta homóloga à medula, homóloga da medula, que é essa substância cinzenta, essa parte da substância cinzenta no bulbo, que é dedicada justamente para conter o núcleo dos nervos cranianos. E aí eu abro um parêntese aqui, que é uma observação interessante que eu devo fazer para vocês, que é o seguinte: quando a gente estuda nervos cranianos, isso aqui vai ser lá da aula de nervos cranianos, mas eu já vou trazer para cá. Quando a gente estuda nervos cranianos, os nervos cranianos eles possuem emergências aparentes e emergências reais. O que são as emergências aparentes dos nervos cranianos? São as emergências que a gente consegue ver a olho nu. Então, quando você pega o tronco encefálico, você vê o nervo vago saindo de um lugar. Você vê o nervo acessório saindo de um lugar. Mas, na realidade, esses nervos, aquela saída deles ali, aquela emergência, não é a emergência real de fato deles. Eles emergem dos núcleos, perfeito? Então, o nervo vago, ele vai emergir dos núcleos do nervo vago, perfeito? E aí vão sair fibras desses núcleos para formar o que a gente conhece como nervo vago. E assim como vai acontecer também para os demais nervos cranianos, perfeito? Então é preciso que nós compreendamos este detalhe. E aí sobre a função de cada um desses núcleos, vamos passar rapidamente aqui por elas, né? O núcleo motor, o núcleo ambíguo, perdão, ele vai ser um núcleo motor para a musculatura estriada de origem branquiométrica, ou seja, derivada do mesoderma. Então, derivada do mesoderma. E vão sair dele fibras eferentes viscerais, perfeito? De quais nervos cranianos, Eric? 9, 10 e 11, perfeito? Que vão lá para a musculatura da laringe e da faringe fazer essa inervação visceral. Tá bom, gente? Essa basicamente vai ser a função do núcleo ambíguo. Então nós precisamos lembrar detalhes do núcleo ambíguo. Que ele é um núcleo motor. Então se ele é motor, saem dele fibras eferentes, que serão fibras eferentes que irão inervar a musculatura estriada de origem branquiométrica da laringe e da faringe. Então ele é um núcleo motor que vai por intermédio das fibras dos nervos cranianos 9,
10 e 11 fazer essa musculatura, essa eferência visceral lá nessa musculatura da laringe e da faringe. Ok? Basicamente é isso sobre o ambíguo. Sobre o núcleo do hipoglosso. Bom, o núcleo do hipoglosso ele vai ser um núcleo também motor, onde sairão as fibras somáticas, não são viscerais, somáticas, da musculatura da língua. Então, quem é o nervo craniano que vai ser responsável por inervar grande parte da musculatura da língua? Vai ser o nervo hipoglosso, perfeito? Então, o nervo hipoglosso é quem terá esta função. Este núcleo ele vai estar situado no trígono do hipoglosso, lá no bulbo, no terço, mais ou menos ali na altura do terço médio, posteriormente, ou seja, no assoalho do quarto ventrículo, no assoalho do quarto ventrículo, posteriormente, e essas fibras dele vão se dirigir ventralmente para emergir pelo sulco lateral anterior do bulbo, entre a pirâmide e a oliva, formando o nervo hipoglosso, ok? Então, em síntese sobre o nervo hipoglosso, aliás, sobre o núcleo do hipoglosso, a gente precisa saber que também ele é um núcleo motor, lembrem daquela divisãozinha que a gente viu lá no esquema inicial da aula. Ele é um núcleo motor, que dele sairão fibras eferentes somáticas, não viscerais, somáticas, para a inervação da musculatura da língua, perfeito? A inervação da musculatura da língua. E aqui essas outras informações que foram citadas foi sobre a emergência aparente do nervo hipoglosso. Essas fibras elas vão se juntar e vão sair ventralmente pelo sulco lateral anterior do bulbo entre a pirâmide e a oliva. Tá bom, gente? O núcleo dorsal do vago. O núcleo dorsal do vago ele também vai ser um núcleo motor, certo? Só que ele vai ser um núcleo motor pertencente ao sistema parasimpático, certo? Vai ser um núcleo que vai justamente ser pertencente ao sistema parasimpático. E aí é o seguinte, ele basicamente vai ter essa função, o nervo vago vai ter, de um modo geral, essa função parasimpática no nosso organismo. Então é sistema parasimpático. Para que vocês compreendam o sistema parasimpático, eu preciso que a gente dê uma aula sobre o sistema parasimpático. Então eu não vou entrar em grandes detalhes aqui sobre esta parte. O que vocês precisam compreender sobre o núcleo dorsal do vago é que dele sairão fibras que vão se juntar para ajudarem a formar o nervo vago. O nervo vago, assim como o hipoglosso, ele tem um trígono de núcleos, que justamente vai se juntar para formar, as fibras que vão sair desse trígono vão se juntar para formar o nervo vago, tá bom? E aí esse trígono ele também vai se situar ali posteriormente, como a gente já viu, né, na ilustração que eu mostrei ao início, vão se situar ali posteriormente no que a gente concebe como trígono do vago, no assoalho do quarto ventrículo, tá bom, gente? Então, sobre o núcleo do nervo vago, o núcleo dorsal do nervo vago, lembrar que é um núcleo motor associado ao sistema parasimpático. Perfeito? Vamos embora. Sobre os núcleos vestibulares agora. Bom, eles, ao contrário dos que nós já vimos até aqui, serão núcleos sensitivos. Perfeito? Se são núcleos sensitivos, eles não vão mandar eferências, mas sim receber aferências. Então, eles recebem fibras que penetram pela porção vestibular do oitavo par, o vestíbulo coclear. Perfeito? E vão se localizar na área vestibular do quarto ventrículo, atingindo o bulbo apenas nos núcleos vestibular inferior e medial. Ok? Basicamente é isso. Como eu disse para vocês, são mais de um núcleo, são dois na realidade, o núcleo vestibular medial e o núcleo vestibular lateral. E ambos serão núcleos sensitivos que vão receber as aferências que penetrarão pela parte vestibular do nervo vestíbulo coclear, o oitavo par de nervos cranianos. O núcleo do trato solitário também vai ser um núcleo sensitivo, perfeito, que vai receber fibras aferentes viscerais, gerais e especiais, perfeito, que vão entrar por quais nervos, Érico? O sétimo par, o nervo facial, o nono par, o nervo glossofaríngeo, e o 10º par, o nervo vago, ok? Basicamente é isso, ok? E aí só esse detalhe final, ó. As fibras aferentes viscerais especiais que penetram no núcleo do trato solitário estão relacionadas com a
gustação, perfeito? Então a gente vai ter essas fibras aferentes gerais e essas fibras aferentes especiais, que essas especiais, elas, de um modo geral, vão corresponder à gustação. Serão fibras aí associadas à gustação, que estão relacionadas à parte sensitiva destes nervos, facial, glossofaríngeo e vago, perfeito? Vamos embora. Núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo. Bom, esse aqui vai trazer, também é um núcleo sensitivo, né? Que vai trazer fibras somáticas gerais, a despeito da sensibilidade de quase toda a cabeça, porque ele vai trazer informações do trigêmeo, do facial, do glossofaríngeo e do vago, perfeito? Então, muitas informações aferentes vão chegar no núcleo do trato espinhal lá no bulbo, perfeito? E esse núcleo, na medula, ele vai corresponder ao que a gente conhece como substância gelatinosa, perfeito? Com a qual vai se continuar. Bom, então aqui a gente fecha a parte de substância cinzenta análoga à da medula espinhal, ou seja, a parte da substância cinzenta onde nós teremos o núcleo dos nervos cranianos do bulbo, que estão ali a nível do bulbo, perfeito? E a gente entra agora especificamente na parte da substância cinzenta própria do bulbo. E desconsiderem aqui o nome núcleo ambíguo, tá? Não era para isso aqui estar aqui. Vou até pintar aqui. Substância cinzenta própria do bulbo. Então, nessa substância cinzenta própria do bulbo, a gente vai falar nos núcleos grasso e cuneiforme, que são os núcleos do fascículo grasso e cuneiforme, no núcleo olivar inferior e nos núcleos olivares acessórios, tá bom? Aqui, em destaque, a gente tem o núcleo gráceo, perfeito? Que vai estar aqui, nesta região, mais medial do bulbo, tá bom? Mais medial do bulbo. E a gente vai ter aqui o núcleo cuneiforme, que vai se situar aqui agora nesta região mais lateral do bulbo. Isso bilateralmente, tá bom, gente? Isso aqui também é núcleo cuneiforme e isso aqui também é núcleo gráceo, tá? Perdão, isso aqui é núcleo cuneiforme e isso aqui é núcleo gráceo. Sempre lembrar que o gráceo ele é mais medial em comparação ao cuneiforme. Não só os núcleos, mas também os fascículos, certo? Vamos embora então. Aqui, só trazendo de volta aquela imagem que a gente já havia visto para mostrar para vocês o complexo olivar, certo? Que a gente já até viu nas imagens de histologia, né? A gente tem o núcleo olivar inferior, que vai ser essa cobrinha aqui que eu já mostrei para vocês. E nós temos os olivares acessórios. O acessório dorsal porque ele está posterior ao olivar inferior. Lembrem que esta região aqui é o assoalho do quarto ventrículo. Então, se é a região do assoalho do quarto ventrículo que está aqui destacado, ó, então isso aqui é posterior. Se é posterior, tudo que vem mais para esta região é posterior também ou dorsal. Então, se este núcleo ele está localizado voltado para esta região em comparação ao núcleo olivar inferior, então ele está posterior ou está dorsal. Então é por isso que o nome dele é núcleo olivar acessório dorsal, que nós também poderíamos chamar perfeitamente de núcleo olivar acessório posterior. E a gente vai ter o núcleo olivar acessório medial, que vai ser esse aqui que vai ficar mais medial em comparação ao núcleo olivar inferior, perfeito? E aí esse bando de núcleo olivar vai formar o que a gente concebe como complexo olivar. E aí vamos começar pelo os núcleos gráceo e cuneiforme. E em síntese, pessoal, os núcleos gráceo e cuneiforme, eles vão ser núcleos que vão receber as fibras que vão chegar dos fascículos gráceo e cuneiforme, que vão estar subindo ali pela coluna dorsal, pelo corno posterior da medula espinhal, perfeito? E aí eles vão dar origem às fibras arqueadas internas no bulbo, que vão cruzar o plano mediano e formar o que a gente concebe como decussação sensitiva destes fascículos, que vai ser o que nós concebemos para cranialmente, digamos assim, que é o que a gente concebe como leminisco medial. Vou repetir porque eu acho que eu gaguejei e não ficou claro de entender para vocês. Os fascículos gráceo e cuneiforme vão trazer esses axônios, né, essas fibras, vão passar pelo núcleo gráceo e cuneiforme, perdão, vão passar por esses núcleos e vão dar origem às fibras arqueadas internas no bulbo, que vão cruzar o plano mediano, é o que a gente chama de decussação sensitiva, e vão fletir-se cranialmente para formar o que a gente já concebe como leminisco medial, tá bom?
Espero que tenha ficado claro e tenha dado para entender essa parte aqui a despeito do núcleo gráfico cuneiforme. Eric, quais são as funções dos núcleos gráficos cuneiformes? Basicamente, eles são aferentes, portanto sensitivos, que vão receber essas fibras que estarão vindo aí dos fascículos gráficos cuneiformes, trazendo informações a despeito da informação sensitiva também dos nossos membros, como a gente já viu nas aulas passadas, que são as funções dos fascículos gráficos cuneiformes. O núcleo olivar inferior especificamente, aí é uma compreensão que a gente tem que parar um pouco, porque são são várias informações que nós precisamos saber. E isso aqui a gente está falando do olivar inferior, ok? Ele vai ser anatomicamente e macroscopicamente correspondente ao que a gente conhece como olivas. Então, as olivas, perfeito, vão ser justamente correspondentes aos núcleos olivares inferiores, aquela cobrinha que a gente vê no corte histológico. Esse núcleo ele vai receber fibras do córtex cerebral, então vão vir fibras para ele, certo? Não só do córtex, como também da medula e do núcleo rubro, ok? E ele vai se ligar ao cerebelo através das fibras que a gente concebe como fibras olivocerebelares, perfeito? O núcleo olivar inferior ele vai ser muito importante, gente, por quê? Porque você vê que ele é um núcleo essencialmente o quê? Aferente. Ele está recebendo fibra do córtex cerebral, ele recebe fibra da medula, bem como ele recebe fibra também do mesencéfalo, lá do núcleo rubro, ok? E aí ele vai juntar esse monte de fibras e mandar tudo isso para o cerebelo, por intermédio do que a gente chama de fibras olivocerebelares, que estão saindo da oliva e estão indo em direção ao cerebelo. Perfeito? E o que se sabe hoje é que essas fibras olivocerebelares, essas conexões olivocerebelares, elas vão estar envolvidas na aprendizagem motora, ok? Fenômeno este que nos permite realizar e aperfeiçoar essas atividades motoras. Então, por exemplo, vocês mais na frente estarão aprendendo a suturar. Então, o ato de suturar, você só vai conseguir aprender este ato e aperfeiçoá-lo cada vez mais graças a essas fibras olivocerebelares, perfeito? Que vão estar saindo aí diretamente das olivas, do núcleo olivar inferior, que está onde? No bulbo. Então, no bulbo, a gente tem uma estrutura extremamente importante para a nossa aprendizagem, que são, na realidade, as olivas, que correspondem aos núcleos olivares inferiores. Perfeito, gente? E aí, falando dos núcleos olivares acessórios, basicamente eles vão ter a mesma função do olivar inferior, vão estar associados também a essa questão da aprendizagem, e eles todos juntos vão formar o que a gente concebe como complexo olivar inferior. Perfeito, gente? Então, basicamente, era isso que nós tínhamos para falar na aula de hoje. A gente já está aí com bastante tempo de aula. Então eu sabia que ia demorar bastante, para não ficar uma aula longa demais, eu preferi dividir essa aula em duas partes. A gente terminou a parte 1, que é a parte de substância cinzenta. Eu espero que tenha ficado claro e evidente para vocês as informações. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem colocar nos comentários. É importante que vocês deixem também o feedback de vocês. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos de vocês, para que eles possam também, junto conosco, tentar aprender um pouco mais a respeito de neuroanatomia. Tá bom, gente? Então valeu, muito obrigado e até um próximo encontro. Tchau, tchau.